Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Estamos aqui sempre nessa querida comunidade Paz e Bem, dando saudações amistosas a todo mundo e também a nossa comunidade da Universidade Livre Pampédia, que nos segue, e da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Um alô a todos e todas. Estamos hoje aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que vai nos falar das tradições afro-brasileiras, porque ela representa esta tradição, é a Dona Eleonora, sacerdotisa do Ilê Assé Omo Oyabagã Odé Ibo, coordenadora do Ponto de Cultura Caminhos, gestora do território de Oiá, chefe de cozinha do Espaço Gourmet Flor de Dendê, presidente do Conselho da Promoção Racial da cidade de Hortolândia e coordenadora do Setorial das Mulheres do PT de Hortolândia. Portanto, vê-se que é uma pessoa ligada à espiritualidade afro, à cozinha, ao gourmet, né? À comida afro, que também é fantástica, e à política antirracista, né? Então, nós vamos ter bastante assunto aqui. Seja bem-vinda. Como vai, Eleonora? Bom dia a todas e todos. Estou bem, estou aqui, recolhida, mas saudável. Graças a Deus. Prazer estar aqui no programa. Com muita satisfação que eu estou participando desse programa, porque é importante, é um espaço que a gente tem que aproveitar para falar e contar um pouco da nossa história. Isso. E eu vou começar justamente pedindo que você conte um pouco da sua história pessoal, né? Como você chegou a esse lugar que você está hoje, né? Unindo a questão do sagrado, do cozinhar, enfim, como é que você chegou? Como é que foi a sua trajetória de vida nesse sentido? Você nasceu onde? Onde você se situa? Agora você está falando de Hortolândia, né? Mas como é que é essa sua história? Conta para a gente. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, sou filha de baiana, com mineiro. Tenho na minha família, da onde eu acredito que vem a minha espiritualidade, a minha bisavó materna, ela era africana e ela teve uma iniciação, mas por ser de uma família casada com baiano, ela se iniciou, mas ela não continuou. Então, aos 5 anos, a minha mãe soube que eu teria esse lugar a ser ocupado por mim. Porque como ela foi uma pessoa que teve problemas de saúde mental, e aí não foi iniciada, porém ela não deu a continuidade à religiosidade, há uma herança. Porque é isso, por exemplo, hoje, aos 59 anos, eu já tenho meu herdeiro, que é o meu neto. Então, eu acho que eu fui uma das herdeiras. Então, contando assim, porque assim, a nossa história ela é perdida. Porque a minha minha bisavó era africana, mas de que parte da África ela era, eu não sei. Porque meu avô já faleceu, não tenho contato com essa família, então a gente perde um pouco da nossa história. E aí eu me A gente tem iniciei. observado, né? Muita gente tentando recuperar a história, mas é difícil, né? Eu me iniciei bem novinha, também com o mesmo problema que a minha bisavó. Eu tive um problema também mental. E aí fui iniciada. E aos 17 anos eu vim para cá morar. Saí de Brasília, morava em Brasília, vim para cá porque meu pai ele era pedreiro e não estava conseguindo mais trabalho lá. Aí ele veio para cá, que ele estava trabalhando aqui em Souzas. Sei. E ele veio para cá. Então, eu sou filha de pedreiro com uma cozinheira de mão cheia. Minha mãe era baiana e cozinhava divinamente bem. Então, eu vim para cá aos 22 anos. Eu me caso, tenho uma gestação interrompida, e aí eu vou buscar no médico a resposta. E aí eu descubro que meu médico não me respondeu, eu tornei ficar grávida de novo. E aos 5 meses eu perdi meu filho, que me deixou muito mal. Então, fiz 2 abortos naturais. Sendo que o segundo
eu acredito até o primeiro, se o médico tivesse dado atenção, ele saberia que eu teria que fazer uma intervenção cirúrgica, que é a cerclagem. Eu teria que amarrar o útero, porque o meu útero ele é semi-aberto. Então, ele tem uma incompetência. Conforme a criança vai crescendo, se desprende e o útero solta. Eu perdi meu filho aos 5 meses, mas eu consegui vê-lo dar o último suspiro. E isso me deixou muito mal, psicologicamente falando. Aí eu fui, tomei obrigação. Passou um período, engravidei de novo com outro médico. Tenho meu filho tem 33 anos. E aí eu iniciei a minha trajetória na espiritualidade. Tem mais de 25 anos que eu tenho um terreiro aqui em Hortolândia. Estou aqui. A cozinha, a matriz africana, a religião de matriz africana, ela é a religião que serve sempre uma comidinha para as pessoas. Porque também é bem ancestral, né? É uma prática dos terreiros de candomblé funcionarem à noite, e os convidados vão, termina a tarde e serve uma comida. E aí nós temos também nossas comidas votivas. Sim. São as comidas que a gente serve aos nossos orixás. Sim. Eu realizo uma festa das crianças aqui em Hortolândia. E minha mãe, ela era cozinheira, ela fazia para mim o caruru, o vatapá. Mas eu não sabia fazer essas comidas. E teve um dia, Dora, que eu olhei para minha mãe, que a gente não costuma muito olhar para os nossos, né? E eu a vi envelhecer. Eu vi o cansaço de fazer aquela comida. E eu pedi que ela me ensinasse. Então, a minha relação com a cozinha também ela é ancestral. Sim. E aí eu comecei, eu também vendo acarajé. Eu vendo acarajé. E aí, em defesa dessa comida, que também sofre, passa por um processo do racismo, né? Nossa, tudo, né? Eu decidi, então, cursar gastronomia para defender a minha comida. A comida votiva. A comida que serve no terreiro e que muitas vezes as pessoas comem e não sabem também que é do terreiro. Então, por exemplo, um bobó de camarão, que é de Oxum, né? Essa comida é uma iguaria e hoje um pobre não come, mas no passado, no século XVI, XVII, XVIII, era comida que os escravizados comiam, né? Nessa mistura transatlântica das cozinhas, né? Que é o encontro do... Porque o bobó de camarão na África é feito com o cará, o inhame, e não com a mandioca. Mas aqui deu-se esse cruzo com a cultura indígena. Então, essa é a minha história, assim, resumidamente. Que bom. Agora, você disse que tem há 25 anos aí um terreiro, né, em Hortolândia. Nesse período todo, como é que você sente, como é que você descreve? Você se sente mais acuada recentemente por conta da intolerância religiosa ou foi sempre igual? Porque a gente, pelo menos, parece que cresceu a intolerância religiosa. Sempre houve, mas parece que cresceu com o avanço dos pentecostais. Como é que você observa isso? Como é que você sente? Não, eu fui atacada. Há uns 16 anos, eu fui até sentenciada. Eu fui perseguida, né, pelo som dos atabaques. E foi daí que surgiram todas as minhas ações. Porque, para mim, ficou claro que não era uma questão de barulho, como eu fui enquadrada na lei da perturbação da ordem, e sim uma intolerância. Sim. Daí eu criei um grupo de dança chamado Ojuobá. Eu comecei a me organizar estrategicamente para quebrar a desculpa, né, velada da intolerância religiosa, né, e do racismo religioso. Então, eu fui para um fórum, fui sentenciada, paguei um valor de 2 cestas básicas há 16 anos atrás. E aí eu voltei para casa com a consciência que não era igual para mim. Eu professo uma fé que a gente canta, a gente usa o atabaque, é a forma da gente se conectar com o sagrado, porém não é aceito.
Não porque a gente usa o atabaque, é porque não aceitam a nossa religiosidade. Sim. Então, apesar do Brasil ser um país laico, e que a gente sabe que, na verdade, isso não acontece, eu decidi, Exatamente, então, Laila. é, eu decidi, então, começar a algumas ações culturais. Em 2009, eu disputei um edital de pontos de cultura no estado de São Paulo, foram 1.800 projetos, e o terreiro foi aprovado, e aí eu comecei a organizar as oficinas de percussão, de dança afro, de culinária. Aí eu organizei também um evento que acontece há 16 anos, chamado Grito Cultural aqui na cidade de Hortolândia, que era uma festividade com rodas de conversa. Aí nós fizemos, a gente organiza o concurso de beleza negra e que a gente discute o padrão da estética, né? Então, o nosso concurso, a mulher pode ser baixinha, gordinha, a gente fala da beleza interior e da beleza negra, porque nós temos, assim como nós temos vários tons de pele do, da mulher negra, a gente tem também o corpo, né? Que é um corpo que tem um quadril largo, uma cintura fina, né? Mulheres brasileiras têm sempre um bumbumzinho a mais, um quadril a mais, mesmo ainda se tiver uma pele branca, porque nós somos fruto de uma miscigenação. Sim. Então a gente realiza o concurso e aí, Dora, eu começo a ganhar notoriedade com todas essas minhas ações culturais, ao ponto que hoje esse espaço gourmet, que é um espaço gastronômico afro-baiano, acontece dentro do terreiro, no Ah, quintal que do terreiro. interessante. Mas aí as pessoas E eu podem ir, tentei aí fazer como, isso funciona como restaurante, assim. como restaurante. Nós temos lá o nosso segunda, quinta, sexta e sábado, das 18 até as 22 horas, a gente atende as pessoas, né? Porque a nossa atividade religiosa dá-se antes desse horário, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tudo flui normalmente, as pessoas vêm, as pessoas comem, as pessoas aproveitam e conhecem o espaço religioso, Muito bom. desfazem muito a mentalidade. E eu comecei a aplicar a Lei 10.639, que eu tanto questionei nesse município e que não avançou. Então, quando eu decido a fazer o espaço gourmet Flor do Dendê no terreiro, foi porque o meu filho foi para a Bahia cursar um curso técnico na escola de Brau. E o filho dele era muito pequeno e ele tinha que viajar muito, subir e descer de avião, era a ponte aérea quase 2, 3 vezes ao mês. Eu não tinha recurso. Então, eu decidi vender meu acarajé dentro desse espaço. E aí funciona, nós estamos aqui há 4 anos, conseguimos estarmos aqui dentro de um grupo seleto, né, de empresários, há um reconhecimento disso. Então, assim, tudo isso muito estrategicamente, e a gente tem funcionado assim. Então, um grande ponto de resistência aí, né? Um grande ponto de O resistência. terreiro é um grande ponto de resistência, sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei injuriada quando eu li isso, uma reportagem um tempo atrás, agora não me lembro tanto se foi 1 ano, 2 anos, sei lá, acho que foi antes da pandemia, foi antes da pandemia. Agora a gente divide o tempo antes da pandemia e depois da pandemia. Depois não, né? Durante, né? Porque a gente ainda está nela. Mas eu vi uma reportagem que me deixou injuriada, justamente falando da comida, né? Da comida que é do sagrado, da Bahia, da tradição afro, que estava sendo apropriada pelas negras que são evangélicas, estava se falando o seguinte, então não era mais acarajé, é bolinho de Jesus, não sei das quantas de Jesus, como também tem agora como é que é a capoeira gospel. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, o que você me diz dessa apropriação cultural, dessa discriminação, né? Eu falo para você que é com muita tristeza que eu vejo isso. Por exemplo,
Na Bahia, eu sou coordenadora nacional da Associação das Baianas da Acarajé em Salvador. Essa associação ela ampliou, está em quase todos os estados do Brasil. Eu represento São Paulo. E lá as mulheres, elas sobrevivem do acarajé. Sim. E aí, assim, só que teve essa mudança, as mulheres viraram evangélicas. E aí não vão reconhecer, porque o acarajé ele é de Oiá, é a comida votiva de Inhaçã. E elas não vão admitir isso. Então, elas vão partir para mudar, dizer que o bolinho é de Jesus, mas não é de Jesus. A capoeira é uma manifestação genuinamente brasileira, de muita expressão, muito amada e pretendida pelas pessoas. E aí, aqueles que se convertem, eles não conseguem sair. Aí tentam colocar, mas aí assim, a gente sabe, a capoeira gospel, o rap gospel, né? O que na verdade é isso? Isso é porque eles querem cada vez mais cooptar pessoas. Então, aí vamos lá, vamos colocar o rap de Jesus, mas não tem rap de Jesus. Quer dizer, o rap até de Jesus, porque fala da periferia, né? Fala do povo pobre, do povo injustiçado. Então, se você pensar bem, não precisa você colocar o nome de Jesus no rap, porque segundo se dizem, né? Ele andou no meio dos pobres, dos ladrões, das prostitutas. Então, não precisa. Eu vejo uma das facetas do racismo mais cruel, que é a apropriação cultural. Exato. Porque você luta. Você luta. A baiana de acarajé luta. O acarajé, a baiana, o ofício da baiana se tornou patrimônio imaterial. Nós estamos agora aqui tentando uma cadeira para ser patrimônio da humanidade, porque nós temos baianas fora do país. A nossa presidenta agora ela vai para o Benin ensinar as africanas a lidarem com o acarajé. Lá elas fazem o acarajé chamado atá, que é um bolinho também feito, mas elas com muito dendê. E aí elas vieram aqui no Brasil, gostaram, e já está com a UFBA um curso que vai ser dado lá, entendeu? Olha que interessante. Então, assim, nós temos, ao mesmo tempo que nós temos essa luta aí das pessoas estarem se apropriando, no outro lado tem uma luta de pessoas que combatem isso com as leis, né? Com a luta incessante. Nós temos a baiana, nós temos os capoeiristas, e assim vai. Mas um Brasil onde essa febre das religiões neopentecostais avançaram, não tem como você não ter isso nesse cenário. Cooptaram todo mundo. Também entre os indígenas eles estão, né? Também arrancando a identidade dos pajés, né? das tradições culturais indígenas. É a morte da identidade, né? Essa semana está havendo muitas manifestações lá no Canadá. Ontem eu vi uma que até fiquei emocionada, né? Não sei se você chegou a acompanhar, porque se descobriram, né, inúmeros túmulos e crianças que morreram, indígenas, né, lá no Canadá, porque foram colocadas durante décadas, até o século XX, né, em colégios católicos para serem assim anuladas culturalmente, né, perderem a língua, a religião, tudo. E aí muitas morreram, muitas desapareceram porque foram negligenciadas, maltratadas, abusadas, enfim. Foi um extermínio cultural, né, e um extermínio humano, né, um genocídio. E aí agora os canadenses estão indignados, injuriados. Então é uma coisa que é incrível como está em todos os lados, né? E assim, o que eu acho cruel, né, nessa questão que nós estamos falando da apropriação cultural é que a pessoa, por exemplo, ela é descendente de afro-brasileiros, de africanos ou afro-brasileiros, ou indígena, ela passa a odiar a própria tradição, né? Ela passa a trabalhar contra a tradição dos seus ancestrais, né? A demonizar isso, né? Isso que é uma coisa chocante, né? Infelizmente nós temos aí que nos deixa
mentir, né? Tá aí um homem negro. No Zumbi. No Palmares, né? Então, o Sérgio Camargo tá aí, que não deixa mentir, né? Olha o desmonte que ele está fazendo com tudo, com os livros, com os heróis brasileiros, uma luta de anos, assim. Ele não sabe que nós não tivemos a oportunidade de conhecer os nossos heróis ancestrais, né? Que é preciso, sim, você ter uma fundação que resgate a história e conserve a história do povo negro. Porque qual era a história que o povo negro há 40, 60 anos sabia? Que nós éramos descendentes de escravos e não de pessoas escravizadas, né? Então, o que a gente aprendeu na escola? Por exemplo, eu aprendi, né, que o negro, o índio não aceitou trabalhar escravo, né? Mas o negro era passivo. Então, cadê a nossa autoestima? Isso é muito ruim. Cadê a nossa autoestima? Cadê os nossos heróis? Então, quem veio antes não teve luta, não teve verdade, não teve uma história para ser contada. Eu acho que o maior legado, falta desse legado que nós temos, é a história que não foi contada, Dora. Exato. Então, eu descubro o Zumbi adulta, porque na escola foi pincelado o Zumbi. Depois de adulta, eu descubro que tem Dandara. Sim. E tantos a outros. mulher ainda é mais invisibilizada, né? A mulher ainda é mais invisibilizada. Totalmente invisibilizada. E aí você começa... Então, por exemplo, quando eu comecei, porque eu sou a mais escura da minha família. Eu mais um irmão. Os outros são mais claros. Porque eu sou neta de italiana, mais clara do que você, dos olhos azuis, já falecida, minha avó. Então, eu puxei a parte mais escura da minha mãe. Então, eu sempre tive isso de questionar, ainda dentro da igreja, porque eu era católica. Sim. Eu olhava em torno da igreja e não via ninguém preto. Então, cadê as pessoas? Então, eu já tinha esse sentimento de povo, de tribo, sabe essas coisas que eu questiono? Eu já tinha quando eu era pequena. Eu não aceitava isso, de olhar. Então, por exemplo, todo o começo do ano letivo era um sofrimento para mim, porque eu ficava pensando, qual vai ser minha amiga negra na sala de aula? Será que ela vai ser igual? Será que ela vai perceber a indiferença que a professora ou o professor tem com a gente? Porque era isso. Os professores tinham diferença, faziam diferença. A gente levantava a mão, eles não viam. Nossa mão era invisível. Nossos cadernos não eram corrigidos. Isso aconteceu na escola. Quando eu enlouqueço dentro da sala de aula. Eu cansei de viver de uma sala de aula. Tem que pensar também que essa invisibilidade que ainda existe afasta a criança negra da escola. Exato. E aí você tem nome de preguiçoso, de inferior, né? Que não tem cultura, não consegue estudar, né? Nasceu para malandragem. Então, nós temos toda uma política negativa contra o povo negro. Então, é muito ruim. Essa apropriação cultural que você falou, hoje nós temos grupos que lutam contra isso, ainda bem. Sim. Não, ia comentar que essa experiência escolar que você menciona, eu tive essa experiência como professora, porque eu moro em Bragança Paulista e uma escola pública aqui de Bragança Paulista, que é antiga, que contam que foi a primeira, já ainda no século XIX, a admitir negros na escola, né, como alunos. E, no entanto, eu dei aula lá, né, na década 2004, 2005, por aí, e simplesmente, acho que até antes disso, tinha crianças negras, pouquíssimas, né? E eram discriminadas. Eu fiquei tão injuriada com isso que eu
falei, reivindiquei, mas assim, todo mundo totalmente insensível, porque as pessoas nem percebem que estão fazendo isso, né? Nem percebem, né? Quer dizer, tinha um menino que era super estigmatizado, etc. Eu falei, mas escuta, aí a pessoa não percebe que ela está fazendo isso porque o menino é negro. Não percebe, não percebe, não tem consciência. Aí você tem que... Então, eu acho que essas formas de resistência, esse diálogo aberto que hoje, graças a Deus, estamos tendo mais na sociedade, né? Eu acho que vai avançando na conscientização de todo mundo, né? Assim espero, né? Eu acho que nós temos tido avanços. E aí, hoje, eles mudam o texto, né? Hoje, agora, é mimimi, é Uhum. vitimismo, porque a sociedade brasileira não admite o mal que fez ao povo Sim, negro, sim. que fez e que faz. Deixar bem claro isso, né? Porque mesmo você tendo as cotas aí para os jovens negros acessarem, então nós temos aqui uma coisa que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, para você acessar as cotas, você é obrigada a estudar em escola pública. Uhum. Tudo bem. Mas a escola pública, ela te dá base para Sim, você fazer uma sim, faculdade, não é? Quando foi aprovada essa lei das cotas, é um avanço. Claro, se nós tivéssemos continuado com o governo da esquerda, teríamos mais avanço ainda. assim. Porque uma criança negra que o pai pode colocar numa escola particular para estudar, para poder ter mais chances, essa criança ela vai ter problema nas cotas. Ela Sim. vai esperar a quarta, quinta chamada, se for chamada, mesmo fazendo o Enem. Então, ainda nós temos muito que avançar. Muito, Mas muito, nós muito. estamos num momento de retrocesso, né? Infelizmente, né? Embora os grupos, muita gente continue lutando em todas as trincheiras, nós estamos num momento de um retrocesso total. Esperemos que possamos logo passar esse pesadelo em que estamos inseridos, né? Porque é um retrocesso geral, né? Retrocesso geral, infelizmente. Eleonora, tinha uma questão. Eu sei que você tem um canal. Hoje é dia de tabuleiro que você faz lá. É um projeto, né, que você também aprovou aí em Hortolândia, e você já está com mais de 10 vídeos já, que você conta, né, essas histórias todas, mostra as receitas da culinária, traz convidados, discute essa questão cultural, né, a importância do aspecto cultural. Você contou para a gente que o seu terreiro funciona também como um espaço que as pessoas podem ir lá para comer, uma comida que tem tradição, que tem uma história, né? E conhecer essa cultura, isso é muito interessante. E hoje apesar da gente estar vivendo um momento de retrocesso, como vocês estavam conversando, hoje tem também um contramovimento, que não é só do Brasil, é global, né? Então, eu não sei se você chegou a ver essa reportagem da UOL, em que a UOL chamou várias personalidades ou figuras de relevância na cultura, pessoas negras, para fazer um teste de DNA para mapear as regiões de onde vem a ancestralidade dessas pessoas. E isso traz uma consciência, né? Esse tipo de ação traz uma consciência e traz uma vontade das pessoas quererem saber mais sobre a história delas, a história dos familiares, ou o que é possível saber. Quanto mais você tem um apagamento, como os neopentecostais fazem, como um governo de direita faz, mais você instiga nas pessoas uma vontade de resistir a esse apagamento, de buscar formas de se colocar e trazer essas histórias e fazer isso ser conhecido, né? Então, tem um lado negativo, que é esse apagamento, mas tem um lado positivo, que é instigar nas pessoas. Eu acho que tem esse movimento, esse seu canal é parte desse movimento, essa sua proposta de fazer a comida no terreiro para as pessoas comerem é parte desse movimento também. E acho que isso é uma coisa que as pessoas tinham que se espelhar nisso e
reproduzir. Você vê isso acontecendo? Quer dizer, porque você tem contatos aí na Bahia, em outros lugares, essa vontade de resistir de forma mais ativa, assim, como é que você vê isso? Está acontecendo? Bom, eu tenho um sonho de saber de onde que eu vim. Isso é uma coisa que eu, de repente, quando eu chego na Bahia 10 anos atrás, que eu fui fazer parte da associação, eu tive uma febre emocional. Porque eu sou carioca, mas eu sempre tive uma coisa com a Bahia. Sempre tive. Quando eu chego na Bahia, eu conto essa história porque eu acho que é importante. Um espaço como esse, eu não sei quantas pessoas vão ouvir, eu reproduzi essa história. Eu tive uma febre, porque parecia que eu era de lá, e que eu conhecia aquele lugar, que eu conhecia aquelas pessoas. Bom, e aí eu desejo, por exemplo, da onde que essa minha bisavó era? Né? De que parte da África? Aqui em Hortolândia, nós temos uma comunidade grande de africanos. Eu conheci um africano do Congo, ele disse que a minha origem é meia egípcia. Eu não sei se de fato bate ou não, mas eu tive curiosidade. Eu acho que sim, por exemplo, nós somos muitas baianas de acarajé. Só em Salvador, nós temos quase 6 mil baianas. Nossa! E todas essas mulheres, elas assistiram esse canal. Porque, na verdade, quando eu pensei no programa Hoje é Dia de Tabuleiro, é aqui em São Paulo que ainda não tem uma política para atender os baianos de acarajé. Então, por exemplo, você não vê baianas de acarajé na rua, normalmente, como você vê um ambulante, né? Como você vê uma barraquinha de pastel, como você vê uma barraquinha de cachorro-quente. Não, nós não temos esse espaço nos logradouros públicos. Agora, nós estamos fazendo um decreto aqui na capital para que isso ocorra. Nós, baianas da Acarajé do Estado de São Paulo, só podemos comercializar quando tem um evento. E aí, com todo esse retrocesso que aconteceu no Brasil, apenas coisas que perdemos foi os eventos culturais. Então, hoje de tabuleiro é para contar, né? A gastronomia, ela não cita a cultura africana, a contribuição africana. Eu assisti um documentário na Netflix dos Estados Unidos à África, uma viagem gastronômica, onde ele relata, é muito interessante esse documentário, ele relata a contribuição dos africanos na gastronomia dos Estados Unidos. Então, você vê, aqui no Brasil, quando se fala, é uma pincelada. Então, por exemplo, discutem, por exemplo, o bobó de camarão. Logo já vem com uma referência portuguesa ou francesa, porque é isso. Então, nós não temos um reconhecimento da contribuição africana, porque quando os portugueses aqui chegaram, Dora, eles tiveram que se readaptarem a uma culinária que não existia. Sim. Né? Repara que os portugueses foram viajaram atrás de quê? De especiarias. Sim. Foi assim que eles chegaram até o Brasil, né? E aqui não tinha, né? Eles não estavam acostumados com um país tão tropical e não tinha alimentação. Eles tiveram que adaptar, eles tiveram que comer a mandioca, o milho. E essa é uma contribuição tanto indígena como africana, e que não é citada. E quando é citada, é de uma forma bem pequena e até mesmo pejorativa, né? É meio folclórico, né? É meio folclórico. Meio folclórico. É assim, eu me lembro na escola, quando a gente aprende essas coisas, é tudo meio assim, folclórico, pelo menos na minha época, né? Agora espero que esteja diferente. Mas assim, é tudo meio folclórico. Essa fala que você também falou, né? Que você também colocou, que os indígenas não aceitaram a escravidão, mas os negros eram pacíficos e aceitaram. Isso era uma fala recorrente na escola, né? Eu ouvi isso na minha infância, né? É impressionante, né? Mas eu, assim, acho que felizmente isso está sendo desconstruído, né? De uma certa maneira.
Está sendo desconstruído, mas muito timidamente, né? Sim, sim. Ainda nós temos os professores que não concordam. Que a Lei 10.609 teria sido no Brasil todo para contar a verdadeira história sobre os negros africanizados. Nós ainda ouvimos os escravos, e não negros escravizados. É uma expressão que é adotada pela esquerda. Né? E ainda são discordância. As pessoas não concordam. É coisa da esquerda, é ideologia, quando você fala dos africanos escravizados. E aí vai por diante, né? Não reconhecer o erro é muito difícil, né? Exatamente, exatamente. Porque teria que ser um mea-culpa nacional, né? Teria que ser um reconhecimento nacional. É como lá no Canadá estão tentando fazer, não sei se vão conseguir, né? Um reconhecimento, um mea-culpa nacional em relação aos indígenas. Aqui precisávamos fazer em relação aos indígenas e em relação aos negros. E o pior é que o problema é que a matança continua, né? Isso que é o pior, né? Tanto dos negros nas favelas, nas periferias, quanto dos indígenas nas matas. Quer dizer, não é que o genocídio acabou, né? Ele continua. Né? É isso que é uma coisa que nos deixa absolutamente indignados. Né? Porque como é que você sente aí, nesse ambiente que você está, essa relação da discriminação, do encarceramento do povo negro, né, no Brasil, da polícia, às vezes, atirando à torto à direito, pegando crianças, etc. Aí onde você se encontra? Você ainda observa isso? Você já tem um círculo de resistência em relação a isso? A gente adota um comportamento. Nós estamos com muito medo. Eu acho que a comunidade negra, ela tem consciência desse plano de genocídio da população. Como você bem colocou, na cidade é proteção divina, porque o fato de você estar bem vestido, dirigindo um carro, você pode ser parado. Se você está humildemente vestido, você pode ser parado, porque o Estado ele dá licença para você ser confundido, né? Então, eu acho que o que a gente espera? Lutar, não tem outro caminho. A gente tem que estar mesmo dentro dos partidos de esquerda e buscar políticas públicas. Se a mulher preta ela é casada com um homem negro e esse homem negro ele é violento, você vai até uma delegacia, você sabe como você é tratada. Se um jovem negro ele está, como a gente viu aí em Brasília, no estado de Goiás, aquele jovem fazendo umas manobras com a bicicleta, sim, como ele foi abordado, né? Nós vimos o caso daquele menino preto que estava lá com a bicicleta, como foi que aquele casal de jovens brancos chegaram. E aí, quem roubou a bicicleta? Foi um outro jovem branco. E aí, pano em cima. Então, nós não temos proteção, Dora. Nós temos que lutar para que esse Brasil mude a forma de tratar o povo negro. Então, como que a gente se protege? Pedindo muito a Deus que a gente tenha sorte de sair e voltar. Porque essa é a grande verdade. A gente sai, né? Os nossos jovens saem, mas não tem garantia que vão voltar. E ainda tem isso. Você tem que morar num bairro que não seja tão periférico. Como? Se sobrou para nós, povo preto, os bairros periféricos. E é lá que a polícia vai lá com a licença para matar. Não quer nem saber. Né? E tem todo um amparato na justiça para dar voz ao que eles fazem. Então, nós estamos entregues à nossa própria sorte ou lutar e resistir. Eu concordo com você e acho que nós que estamos aqui do lado
branco da coisa, né? Embora os meus ancestrais não tenham, os meus pessoalmente não tenham relação com o processo de escravidão, porque eu descendo só de italianos, né? Então não tenho os portugueses aqui. Mas assim, eu me solidarizo totalmente, né, com essa luta de vocês, e nós aqui sempre procuramos dar espaço e voz para que possamos ampliar mais essa consciência geral no Brasil, né? Nós já estamos com o tempo esgotadíssimo. Agradeço muito a sua participação, foi maravilhosa. Nós pudemos ouvir muita coisa interessante de você. E quer deixar alguma última palavra aqui para todos? Eu quero agradecer a oportunidade. Para mim, toda oportunidade como essa é preciosíssima. E dizer que nós precisamos dos brancos antifascistas para engrossar essa luta, né, contra o racismo brasileiro, que é cruel. Todo mundo ficou muito indignado com a morte do George Floyd. Mas o João Alberto foi morto também da pior maneira. Ele foi espancado, né, até a morte. E tinha uma mulher lá filmando. Então, a crueldade já existe no Brasil. Total. Nós precisamos muito de todos que lutem contra o racismo. Muito obrigada pela oportunidade aí. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigada, Dora. Tchau.